volta com o programa Justiça em Ação. Olha só, aconteceu nessa última sexta-feira na Faculdade Estácio a palestra do delegado de polícia Henrique Permuter, que abordou o tema Estatuto do Desarmamento. É o que vamos ver na reportagem de Vanessa Oliveira. Era para ser apenas um trabalho de faculdade comum do período. Mas como o assunto era tão interessante e que está tão evidente no dia a dia da população, que busca um jeito para diminuir a violência, o auditório acabou ficando assim, lotado. É que ainda encontra-se instalado na Câmara dos Deputados a comissão especial que analisa e irá deliberar sobre o projeto de lei 3.722/2012, o projeto que propõe a revisão do Estatuto do Desarmamento. Na verdade, a proposta em análise significa a revogação da política do desarmamento estabelecida e testada nos últimos anos. É evidente que a violência é uma das maiores preocupações da sociedade brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos. Embora alguns indicadores tenham tido evolução positiva, os índices da violência ainda assombram nossa população. Por isso, a equipe do sexto período, que ficou responsável por falar desse tema, acabou divulgando por toda a instituição. E os estudantes que queriam saber um pouco mais não perderam tempo. A ideia da palestra é expandir esse conhecimento também para a faculdade, também para aqueles leigos, não só os alunos de direito, porque nós temos alunos de educação física também inscritos, e são pessoas que se interessam pelo assunto. E a intenção é essa, trazer para o leigo, para a pessoa que não conhece a fundo, como nós que estudamos, uma ideia de como para que serve, do contexto histórico que levou a esse estatuto e do que ele regula e os benefícios e malefícios que vão ser abordados pelo palestrante. E se o assunto já era bom, imagine debatido por um delegado de polícia, profissional que convive diariamente com todos os tipos de violência de perto. A questão do desarmamento foi durante muito tempo o tema mais sensível. Por quê? Porque isso está implicando no desarmamento da sociedade sem que se tenha desarmado quem deveria ter sido. Então a sociedade brasileira tem que pegar e discutir esse assunto a fundo para que se chegue numa saída razoável. Muito interessante essa palestra. E olha só, no Brasil, milhares de pessoas são assassinadas e 70% desses crimes são cometidas com arma de fogo. A média mundial, de acordo com a Organização das Nações Unidas, fica em 40%. O programa Justiça em Ação de hoje vai mostrar como a legislação brasileira trata a posse e o porte de arma. E para esclarecer melhor esse assunto, recebemos o doutor Henrique Permuter, delegado de polícia. Doutor, prazer estar recebendo o senhor aqui no programa Justiça em Ação. Obrigado, Rani. Bom dia para todos os seus telespectadores. Eu atendi esse convite com muito prazer. Obrigado. Bom, eu queria que o senhor iniciasse falando o que é o Estatuto do Desarmamento. Olha, o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal, Lei 10.826, que foi pensada na época do primeiro mandato do presidente Lula, para regular a posse e o uso de arma de fogo e a circulação de arma de fogo no país. A questão é que essa lei não nasceu com uma ideia isenta. Ela veio permeada de questões ideológicas, veio permeada de preconceitos e acabou que ela atingiu o seu objetivo de forma inversa. Por quê? Se o objetivo era desarmar, não foi desarmado quem deveria ter sido. Os bandidos. Os bandidos. Então, o que aconteceu? Se criou uma série de restrições à posse, ao uso, se dificultou a aquisição de armamento, mas o que é interessante dizer que na época da Inquisição, 1540 e tanto, teve um italiano chamado Cesare Beccaria, ele escreveu um livro chamado De Delite e das Penas, né? Dos delitos e das penas. E que ele já dizia naquele tempo que leis de desarmamentos, elas só atingem quem não está disposto a cometer crime algum. Então, o que acontece? Foram feitas várias campanhas de desarmamento e não se tem um único exemplo de um criminoso que tenha ido entregar a sua arma. De forma que a sociedade, as pessoas de bem, voluntariamente entregaram o seu armamento, as pessoas que são honestas, que ficaram com medo de ter uma arma clandestina em casa, e a criminalidade completamente
armada, e esse quadro foi se agravando. De forma que hoje nós temos uma legislação penal ruim, nós temos uma legislação processual ruim, nós temos uma criminalidade violenta e temos uma sociedade acuada. Eu pergunto, quem se sente seguro? Verdade. O senhor, na sua resposta, teve duas situações interessantes. Primeiro, que não teve o objetivo, não atingiu o objetivo, esse estatuto. E segundo, que foi uma questão política, né? Mais política e ideológica do que até propriamente preocupada com essa questão do desarmamento. O senhor acha que qual seria a solução ideal para esse problema, já que estão desarmando o cidadão de bem e fortalecendo a bandidagem, se eu posso falar assim? Olha, eu penso que nós temos que tomar dois rumos nessa questão. A primeira delas é permitir a aquisição do armamento ao cidadão. Claro, vamos estabelecer critérios, vamos estabelecer de modo racional isso aí, isso tem que ser objeto de discussão, mas a partir do instante que a lei cria critérios que são inatingíveis, que são impossíveis, que é algo realmente para impedir, isso não é razoável. E o outro aspecto é que a gente tem que pensar que o uso de arma para cometimento de crime tem que ser alvo de penas muito duras. E não só de penas duras, nós temos que pensar numa legislação processual penal que seja rápida, que seja eficiente. O que é que está acontecendo? Os crimes graves no Brasil estão tudo prescrevendo, não dá tempo de julgar nada, é recurso em cima de recurso que só beneficia o criminoso, porque o cidadão, ele não precisa de tanto recurso. Está certo que tem até exceções, mas o que nós estamos vivendo hoje, nessa fogueira de tanto recurso e de dificuldade para o juiz julgar, e um judiciário lento, entravado, engessado, uma polícia desequipada, desaparelhada. Então a gente está vendo isso aí, as coisas estão acontecendo e a sociedade não parou para discutir que o número de assassinatos está aumentando ano a ano. Ano passado foram 60 mil. Nós tivemos quase 500 policiais assassinados, e se os policiais estão sendo assassinados, ninguém mais está seguro. Isso é uma decisão política que tem que ser repensada. Perfeito. O senhor falou em requisitos, né? Que teria um critério muito intenso sobre essas possibilidades dos cidadãos estarem adquirindo as armas. Que critérios são esses? Como que o cidadão, na sua opinião, tem que se armar, né? Mas em que momentos? Quais são os critérios? Olha, eu penso o seguinte, o critério número 1 é que o cidadão, que o pretendente a adquirir uma arma de fogo, ele não possa ter antecedente criminal. Sim. Isso aí é pacífico. O segundo aspecto é a questão da avaliação técnica. Ele tem que ser obrigado a fazer como assim, tipo uma autoescola de arma. Ele tem que ser avaliado por um profissional. Também tem que ser avaliada a questão se ele tem a mente sã, uma avaliação psicológica. E eu acho que feito isso, está muito bom. Você tendo uma pessoa que você saiba que é de bem, está com sua sanidade mental perfeita e está preparada tecnicamente para ter essa arma, eu não vejo por que o Estado impedir. Perfeito. Bom, nós tivemos na abertura da entrevista uma matéria numa palestra que o senhor deu na Faculdade Estácio de Sá, aqui em São Luís, e os alunos posteriormente me passaram algumas situações que até concordam com o senhor, e eu acho que é a maioria esmagadora, né? Maioria esmagadora. E por que não rever a situação do Estatuto do Desarmamento, se a população está clamando por isso? O que é que o senhor acha que está acontecendo para que esse desarmamento não seja revisto? Parece até que já tem uma situação sendo movimentada nos bastidores da política, né? Tem um projeto de lei, está em trâmite no Congresso, o PL 3722, que ele propõe uma reformulação de todo esse quadro, com a revogação do Estatuto e criação de novos critérios. O que acontece, Rani, é que hoje, em razão da forte propaganda que diversos governos
fizeram culpando apenas as armas pela violência, e quando a gente sabe que a criminalidade, que a violência, ela nasce em razão de múltiplos fatores e não só arma, então isso aí é algo dificultado, porque existe o mito que se modificar esses critérios vamos aumentar a violência porque vamos ter mais armas em circulação. Na verdade, maior número de armas em circulação não representa nenhum perigo, sim, desde que elas estejam com as pessoas certas. Então você cria critério, você faz as avaliações que tem que fazer e permite que as pessoas tenham. O que está acontecendo hoje é que nós temos a criminalidade armada, cada dia mais violenta, com a sensação de impunidade terrível, e o cidadão acuado, ninguém se sente armado. E vamos deixar de hipocrisia que as pessoas que estão contra essa reformulação, que são muitos políticos, eles são contra o uso de arma, mas a gente vê esse pessoal na rua andando com segurança armada. Então isso aí é um contrassenso que a gente não pode aceitar. Perfeito. Quero agradecer a presença do doutor Henrique aqui no estúdio Justiça em Ação, dizer que foi uma honra tê-lo esclarecendo esse assunto que para muitos é muito polêmico, né? E que eu tenho certeza que o telespectador que está em casa pôde tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, doutor. Professor Fidelix, eu agradeço aqui essa oportunidade. Peço meu antecipado perdão pela confusão no nome, mas é bom que eu já deixo um carinhoso abraço aos dois professores, ao senhor e ao professor Rani. E um abraço especial a todos os alunos lá da Faculdade de Estácio, que tiveram a paciência generosa de me ouvir em uma palestra longa e que foi muito participativa. Muito bacana. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.